No episódio anterior de Mistérios Paranormais, nossos psíquicos desceram a serra rumo ao litoral de São Paulo, na região de Peruíbe, conhecida por seus fenômenos ufológicos. Levados até o misterioso Morro do Guaraú, sem saber onde estavam, eles enfrentaram o desafio de revelar o que acontece naquele local enigmático. Mas o mistério não para por aí. No episódio de hoje, nossos paranormais ficarão frente a frente com pessoas que relatam ter tido contato extraterrestre. Será que eles conseguirão desvendar esse mistério e descobrir o que realmente aconteceu? Descubra a partir de agora. Mistérios Paranormais. Você acredita em abduções e contatos extraterrestres? Hoje os nossos paranormais terão um desafio diferente. Eles ficarão frente a frente com pessoas que afirmam ter passado por esse tipo de experiência enigmática. Eles saberão apenas que algo de impactante ocorreu com essas pessoas. Será que conseguirão desvendar o que realmente aconteceu? Para nos ajudar a entender melhor como funciona esse fenômeno ufológico, eu estou novamente com ele, o Saga de Peruíbe, que vai nos ajudar revelando tudo sobre como funcionam esses contatos e também a abdução. Saga, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e por nos receber também aqui no seu espaço. Eu queria que você explicasse para o público de casa o que de fato é abdução e como geralmente ela ocorre. Então, no caso da abdução, eu tenho usado um termo um pouco diferente, né? Eu chamo hoje a abdução de condução, porque quando se fala em abdução, se dê a um tipo de sequestro, né? E a condução não. Por quê? Porque pode ser que a pessoa, em alguma outra existência, alguma outra vida passada, ele fez um contrato ou acertou algo com eles, e eles vêm e levam para fazer essas ou experiências ou, no caso, genética, que existe casos de experiências genéticas, né? E existe casos que eles levam para curar de uma doença, como eu já conheço várias pessoas que foram levadas e voltou curadas de todas as doenças, né? Você tocou em experiências. Qual que é o objetivo dessas experiências? Eu não posso afirmar, mas tem duas teses muito fortes. A dos ultraterrestres, que são seres humanos, avançados, que estão lá longe, há mais de 5 milhões de anos, 100 milhões de anos, e que eles se perderam no tempo e não têm os sentidos que a gente tem, como, por exemplo, emoção, né? Vários outros sentidos, como tato, diferente. Então, eles voltam no tempo, na nossa época, que é a época deles, lá atrás, para fazer experiências genéticas, colhendo genoma, DNA, para tentar consertar eles lá na frente. Eles vêm na época que estava tudo certinho e tal, a nível que eu estou falando de parte biológica, né? Então, e tem essas experiências que a gente chama os híbridos, pessoas que passaram, a família passou por alguma experiência e eles nasceram proveniente com essa alteração já também de DNA nos genes deles. O que é comum que essas pessoas relatam, que sentem, que ocorre com elas após uma experiência como essa? Caso Cláudio, nós estamos investigando lá, o único caso comprovadamente que já saiu, a própria polícia declarou, tem boletins, tudo, uma cidade inteira, as pessoas estão passando por essa situação de, vamos dizer assim, não colonização, mas de alteração de DNA. Tá? O que acontece? Sintomas das pessoas que foram abduzidas, aquele missing time, a pessoa não sabe o que aconteceu, na regressão que eu faço, a gente vê que a pessoa foi abduzida, né? Alterações que ocorrem nela,
melhora do desempenho sexual, ela fica uma máquina de querer, tá? Que é para dar continuação da experiência. Com o tempo, a cartilagem das juntas maiores perde, porque no primeiro ano, a pessoa não tem doença, não tem gripe, não pega nada, todas as doenças que tinha some, desaparece. Ela acaba ficando fortalecida. Ela fica super fortalecida no geral. A sensibilidade também altera? Telepatia e clareaudiência. Clareaudiência, escutar. As percepções psíquicas. Percepções psíquicas, telepatia não. Telepatia só quando se encontra com algum ser, alguma coisa. Mas a clareaudiência, a clarividência, que você pode chamar de intuição, a telepatia, eu estou aqui, estou imaginando, estou sabendo o que você vai falar agora. Então, é uma telepatia também. Então a telepatia também aumenta. Tudo aumenta, aumenta tudo. Isso aí a maioria dos casos acontece isso. Fica assim a vida toda? Não. Nos casos que nós estamos investigando, ela tem um aumento de vitalidade gigantesco, grande, superior. Depois começa a decair, é o que eu te falo. Aí começa os problemas maiores que vêm. Das juntas, as cartilagens maiores começam a perder tempo, começa a degredir e morte. Por quê? Por que decai? Não sei. Nesse caso que nós estamos investigando, eu, o Edson Boaventura, o Lauro lá de Cláudio, o G, que é físico, nesse caso a gente descobriu, nós conseguimos interpretar com mais equipamento que existe o Rancho Skinwalker, nós estivemos com todo esse equipamento e achamos um portal, cientificamente comprovado, em torno de 64 Hz, se eu não me engano. E esses portais seria por onde entra e sai, né? Talvez a alteração se dá por causa da condução delas até um local, até essa nave e tal, que costuma reproduzir o ambiente do planeta deles, e não o nosso ambiente. Então, não sei se é por causa disso, ou por que ocorre isso, e assim, não é generalizado. Estou falando isso que nós estamos investigando. Existem casos que as pessoas costumam ter conhecimento, sabedoria, saúde melhor, começa a ajudar os outros, muda a vida da pessoa. Tá. Entendeu? E continua. Mas os casos que nós estamos investigando agora, está acontecendo muito isso. Perfeito. Saga, você é presidente da Agência Nacional e Internacional, né, de Ufologia. E os casos que a gente vai trazer aqui hoje, você conhece bem, né? Então vou pedir para você nos acompanhar, né, e acompanhar a performance também dos nossos paranormais, para depois você poder fazer um comentário. Pode ser? Sim, estamos aí. Então agora chegou o momento de você aí de casa descobrir também quais são os relatos do episódio de hoje. Eu estou aqui com o Ricardo Almada e a Estela Mares, ambos vivenciaram experiências incríveis de abdução e também contato. Primeiramente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Ricardo, eu gostaria que você explicasse para o pessoal sua história, porque ela é muito interessante, que ela começa antes mesmo do seu nascimento, não é isso? Exatamente. A minha história ela vem já dos meus avós, juntamente com a minha mãe, que na realidade a abdução aconteceu com a minha mãe. E aí, isso vindo numa história, eu sou fruto de uma experiência genética que também se estendeu para os meus próprios filhos. Então, lá atrás, a minha mãe, ela relata inúmeras experiências, ela inclusive foi levada para uma nave, ela relata nomes de encontro com pessoas dentro da nave, ela descreve os seres e ela recebeu isso ao longo da vida. Inclusive ela lembra também ela cita que eram pequenos anões com olhos grandes, que a gente sabe que hoje são os Greys, né? Então ela acordava durante a noite, ela sentia vários Greys ao longo da cama, e também ela descreve inúmeros contatos onde ela era abduzida num túnel de luz, sentada numa cadeira, e ela se encontrava com seres em uma nave. E isso ela descreve com inúmera precisão, e a minha mãe hoje ela tem cerca de 86 anos, e isso ficou muito marcado na memória dela. E depois da gente fazer uma série de estudos, o que aconteceu? Eu vim a descobrir que quando eu nasci de 7 meses, e quando eu nasci, todos os bebês da mesma idade, na mesma condição, morreram.
né? E eu fui o único que sobreviveu, o que foi estranho para a época, que eu nasci em 1970, eu tenho 56 anos. E a minha infância foi muito marcada com muito terror noturno. Então eu sonhava toda noite com bolas me apertando, com coisas assim, e eu lembro de brincar com muitos amigos imaginários, que eu acho que não eram bem imaginários, né? E a minha infância, assim, eu sempre tive muita facilidade com animais, os animais chegam até mim com muita facilidade, eu tenho facilidade de adestrar animais e muitas habilidades cognitivas. Então eu comecei a ler muito cedo, comecei a estudar línguas muito cedo, uma capacidade de aprendizagem extrema, muito alta, e mais tarde eu vim a saber que a minha inteligência é um pouco superior com relação a aprendizado. Então, por exemplo, eu me formei logo aos 16 anos, passei em várias faculdades sem fazer cursinho, porque na época a gente fazia o cursinho. Então, assim, eu trago também uma sensibilidade exacerbada, eu consigo fazer leitura de ambiente, e essa sensibilidade muitas vezes até atrapalha, tá? Mas só fazendo um paralelo, tudo isso para mostrar que a abdução lá atrás da minha mãe, que também começou com os avós, eu sou fruto de uma experiência genética. E o que aconteceu que comprovou isso em estudos recentes nossos? A minha esposa teve 4 gravidezes, né? E o primeiro filho, que infelizmente ele teve uma doença e acabou falecendo de maneira estranha, mas o que aconteceu foram o segundo e o terceiro. A minha esposa, ela engravidou e no terceiro mês ela abortou. Aconteceu isso com o primeiro, depois aconteceu com o segundo. O terceiro mês ela abortava. E era estranho a circunstância, porque bastava somente assim, uma tentativa, ela já engravidava. Tá? Isso aconteceu durante 2 vezes. Eu tenho o 4º filho que hoje está com 15 anos. Só tem uma coisa, a minha esposa não podia engravidar. Ela tinha incapacidade física, ela tinha mioma, inclusive ela tem cirurgias graves no útero, e mesmo não podendo engravidar, ela estava fazendo tratamento hormonal, a gravidez aconteceu, tanto no segundo quanto no terceiro filho. E a gravidez veio a termo porque ela abortava sempre no terceiro mês. E o meu filho, de 15 anos hoje, acabou nascendo, mas também era muito difícil a gravidez, era praticamente impossível. E como eu disse, era uma tentativa, ela engravidava. Só que quando você coloca tudo isso dentro de um contexto histórico, você observa que isso é clássico, questão de abdução clássica intergeracional, né, na realidade. Então o que acontece? Houve lá atrás uma abdução, eu provavelmente sou híbrido e os meus filhos foram levados. Entendo. Então, essa é a minha história, resumidamente falando. Né? E o seu filho de 15 anos possivelmente teria também esse DNA. Ele possivelmente traz essa herança genética, ele possui características também semelhantes às minhas. Por exemplo, habilidade com animais, sensibilidade, e ele se sente diferente perante as outras pessoas. Né? Ele tem alguma dificuldade de se relacionar. Então, isso... Claro, num conjunto de coisas, como eu disse, é clássico nas abduções. Eu tenho todas as características clássicas de abduções ao longo do tempo. E lembrando que são gerações, não é uma abdução única. Né? Começou lá atrás com os avós e vem até meus filhos aqui na frente. A Estela não vivenciou abdução, mas você teve uma experiência de contato com seres. Sim. A minha experiência aconteceu em Mato Grosso, na cidade de Barra do Garças. Barra do Garças, ela faz congressos ufológicos quase que anualmente, né? E num desses que eu fui, lá geralmente são 3 dias, né, de final de semana, de palestras, e um dia tirado para a gente fazer avistamento. Então a gente vai para a Serra, que ali fica na Serra do Roncador, né, já famosa. E a gente vai para a Serra, a turma toda, a gente faz ali um encontro com todo mundo, e quando dá uma meia-noite, mais ou menos, a gente sobe e fica no platô da Serra. Inclusive, essa serra ela é bem famosa porque tem um disco voador lá que o vereador colocou e é bem famosa nacionalmente. E a gente fica ali no platô, apresenta, tem algumas palestras lá também, alguns eventos. Inclusive, nesse dia tinha uns índios chavantes que estavam fazendo apresentação pra gente. E quando termina tudo, a gente fica para fazer o avistamento. Então, o pessoal vai para os grupos, as pessoas vão se juntando em grupinhos para ficar olhando o céu. Mas, nesse dia, eu estava sentindo um chamado para a mata, né? Porque fica o platô, mas em volta da montanha tem a mata, o cerrado. E eu me afastei do grupo, né? E fiquei num canto mais escuro e comecei a conversar com as árvores, com a mata. Eu senti muita energia.
Tava bem penumbra, eu olhei de lado, tinha um outro rapaz, mais ou menos uns 5 metros de mim, que também estava, parecendo que estava fazendo a mesma coisa, conversando, meditando. Eu me senti tranquila ali, fiquei ali conversando. Nisso subiu um amigo meu, que me viu lá, ele tinha uma canetinha laser, e ele subiu com essa canetinha. Ele estava incomodando todo mundo com essa canetinha ali, porque avistamento, todo mundo quer que fica escuro, mas ele ficava jogando a canetinha. E quando ele chegou, ele tocou no meu ombro e falou: "O que você está fazendo aí?" Aí eu falei: "Ei, você com essa caneta já veio atrapalhar, né?" Só que o rapaz que estava a 5 metros era amigo dele também. E ele veio e falou com ele assim: "O que tem aí atrás das pedras, né, na mata?" Ele falou: "Nada não, pode ir lá ver." Aí ele foi. Quando ele foi, assim, rapidinho, ele começou a fazer um barulhinho assim. Chamar ele. Eu falei assim: "Olha, acho que ele tá te chamando." Ele foi. Quando ele foi, eu fiquei curiosa. Falei: "Eu também vou." Aí eu fui, a gente já entrou no começo da vegetação, né? Atrás da placa. Ele falou assim: "Joga a luz bem ali naquele ponto, que tinha uma árvore com capim. Joga ali." E começamos a escutar barulho de passo. Então a gente ficou meio tenso, assim, pode ser bicho, né? E ele falou: "Fica ali, fixa ali." E eu fiquei hipnotizada olhando ali na luz, o rapaz que eu não conhecia, né, que estava meditando mais pra frente, e o meu colega com a canetinha jogando e falando: "Cuidado, cuidado." Ele estava meio preocupado. E eu fiquei ali olhando, só ele aqui resmungando assim: "Cuidado, pode ser bicho, pode não sei o quê." E de repente, eu vi uma mãozinha saindo, afastando o capim. Uma mãozinha branca pequenininha saindo assim, ela puxou e botou uma cabecinha. Era uma mulherzinha assim, desse tamanho mais ou menos, um serzinho. Ela colocou a cabecinha assim, aí ela puxava com a outra mãozinha, olhava e deu pra ver o corpinho dela com uma roupa, tipo, ela aparentava uma velhinha de uns 100 e tantos anos, sabe? Uma velhinha assim de trouxinha na cabeça, parece que ela estava carregando, com bastante dificuldade de andar. Ela estava lateral para mim e um pouco mais para frente para o outro rapaz. Quando eu vi, eu falei com ela assim: "Meu Deus, como você é linda!" Eu não consegui, eu conversei com ela e ele respondeu: "É uma bruxinha", ele falou, e a gente estava vendo a mesma coisa. Mas o meu colega que estava com a canetinha não estava vendo nada. Ele começou a ficar com medo da gente estar conversando ali. Ele falou: "Meu Deus, meu Deus." E ele deu um grito: "Corre!" Ele deu um grito muito alto. Quando ele deu esse grito, acho que despertou a gente. Eu virei para correr. Quando eu virei para correr, eu vi a besteira que eu fiz, né? Porque eu saí daquela... E o meu colega também. A gente parou, veio a turma toda correndo aí, aquele alvoroço todo, mas aí sumiu. Só que eu e o rapaz que eu não conhecia, nós vimos a mesma coisa. A gente desenhou a mesma pessoa, era um serzinho, não sei o que é, não sei que tipo de ser é, mais ou menos dessa altura. E certamente isso te marcou bastante. Muito. Até hoje eu lembro, assim, eu sinto aquela energia, porque é diferente de você ver algo que você está dormindo, ou você está em penumbra, mas você vê ali acordado olhando, é muito diferente. Bom, muito obrigado por vocês compartilharem, né, ambas histórias. Eu acredito que vocês também acreditem em paranormalidade, né, devido às experiências, né, intensas que vocês já viveram. E já os nossos psíquicos vão entrar em cena e eles terão o desafio, né, de se conectar com vocês e comentarem, de repente, essa história que vocês possam ter vivido, algum contato, alguma conexão que vocês tenham. E nós vamos ver como que eles vão se sair. Eu vou pedir para, durante o desafio, vocês pensarem nessas experiências. Tanto na experiência vivida, né, pela sua mãe, né, tudo que você tem passado na vida, né, com essas capacidades, e você se recordar também, né, desse dia que você teve esse contato. E aí eles terão o desafio de trazer essas informações. Eles são excelentes paranormais, mas eu tô curioso para ver como eles vão se sair nessa. Afinal, esse é um mistério paranormal que tem um grau de dificuldade muito grande para eles. Vamos ver como que eles vão se sair. Antes de começarmos o desafio, eu vou bater um papo com o Léo e o Rodrigo Almeida sobre o nível de dificuldade dessa prova
que é bem grande, né, Léo? Grande? É imenso, Edu. Eu tô extasiado. Eu acho que vai ser um episódio incrível. Eu jamais esperaria uma edição como essa. Então, eu tô muito ansioso. Eu acho que o grau é muito alto de dificuldade. Eu espero que eles consigam sentir uma energia diferente e tragam coisas diferentes, né? Eu acho que eles podem trazer uma coisa muito de alguém mediúnico. Eu acho que, ou através de um tarô, ou através da própria mediunidade deles, trazer algo, olha, eu acho que essa pessoa tem uma mediunidade diferente. Eu já entenderia como um grande acerto. As histórias são bem impactantes, né, Rodrigo? São impactantes. Eu acho que se eles forem pela questão de sentimentos, se conectar com sentimentos que eles tiveram durante essas experiências, eles vão conseguir acessar. Porque se eles utilizarem os oráculos, por exemplo, o baralho, você consegue se conectar com os sentimentos das pessoas, sensações. Eu acho que daí eles conseguem captar partes dessas histórias. Não sei se eles vão chegar na parte de extraterrestre, porque é muito difícil. Mas tem a característica também específica dos dois, né? A gente tem a Estela ali que eles podem trazer medo, confusão ali, né? Se ela tá mentalizando aquele momento dela, porque é um momento que assusta também. Sim. Então eles podem trazer um pouco disso. Uma surpresa, né? Exatamente. Então, e nele elas podem trazer um pouco assim, nossa, muito inteligente, uma saúde boa, sim, né? Uma pessoa perspicaz. Então, são coisas que eles podem trazer de detalhes de ambos que tem a ver. E fazer essa construção. Talvez não, se eles não chegarem na parte dos extraterrestres, mas construir tudo que veio pós. Vai ser mas eu adoraria. Se chegar na palavra ET aqui, eu vou vibrar. Seres de outro mundo. Já pensou? Nossa, será? Vamos ver. Vamos ver. Bom, eu tô incrivelmente curioso. Tá chegando o momento, os meninos já vão buscar o primeiro psíquico que vai entrar em cena. Vamos ver. Mistérios paranormais. Selena F., você já está por dentro de tudo que vai acontecer, né, no desafio de hoje, já conhece as histórias. Na época de Os Paranormais, a gente não viveu nada parecido com isso. Nem perto. Eu já estou aqui pensando como é que eles vão se sair, porque assim, é como eu te falei, a linguagem passiva é uma linguagem passiva para eles, né? Todos os dias a gente lida com as pessoas que são vivas e passam por problemas, desafios, e a gente adivinha, não é? Não tem a gente conseguir detectar qual doença que a pessoa tem, que tipo de tratamento ela é. Sim. Pra gente é fácil fazer isso. Isso tudo está dentro do cotidiano de um paranormal. Nosso cotidiano. Ou então, quero uma mensagem de alguém que já se foi. Isso é um cotidiano que é tranquilo pra gente. Agora a gente está entrando numa seara um pouco complicada e eu não consigo tirar da minha cabeça a sensação do ruído branco. Você já pôs alguma vez para escutar ruído branco? Não. Você escreve lá no YouTube e coloca. É um ruído que você não entende o que ele quer te comunicar, mas ao mesmo tempo ele te acalma, ele te põe num transe, ele te põe num posicionamento, num estado de consciência aprofundado, indescritível. A sensação que eu tenho é que quando eles têm essas experiências, por um período de tempo eles entram nesse molde. O ruído branco está sendo uma analogia, um paralelo, tá? Mas em alguma coisa como se fosse uma comunicação truncada, muito mais difícil de ser interpretada, e por ser uma linguagem passiva, o desafio é enorme. Qual é a sua expectativa? Bom, por confiar no trabalho deles, eu entendo que de alguma forma eles vão chegar, se não próximo, de repente até no objetivo. O lance é que se eles mapearem que na vida das pessoas teve um antes e depois, e esse depois comunica com vitalidade, hipersensibilidade, eles têm que captar pelo menos que houve um antes e um depois. Uma transformação. Uma transformação. Aí as habilidades deles irão falar melhor, de forma mais detalhada, sobre essa transformação. E acho que eles têm que entrar na questão do aprimoramento, qual é a palavra? Refinamento, também não é a palavra. Eu não sei a palavra. Da sensibilidade? É, como se fosse uma coisa que ficasse mais afiada. Tá, mais eu apurada. acho que até isso. Eu acho que até isso eles conseguem chegar e, quiçá, na palavra mágica. Qual é? ET, extraterrestre. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos. Então, realmente, desde o episódio anterior, nós entramos numa seara, né, que é um tanto complexa e que desperta o interesse e a curiosidade de todo mundo. Os Almeidas estão chegando com o primeiro psíquico. Vamos ver como ele vai se sair. Muito obrigado, meninos.
Médium Fábio Ricardo, tudo bem? Tudo bom. Prazer tê-lo conosco em mais um desafio paranormal. Pode tirar sua venda, por gentileza. Fábio, eu vou te explicar o desafio de hoje, tá? Basicamente, você tem ao seu lado esquerdo 2 pessoas que vivenciaram uma experiência marcante. E após essa experiência, né, as coisas, a forma delas de enxergar a vida modificou-se. Eu queria que você falasse, de repente, qual pode ser essa experiência, ou como que as coisas funcionavam na vida deles antes, após a experiência, utilizando seus dons, suas percepções. Se você quiser usar alguma ferramenta, temos uma mesa aqui que podemos colocá-la também, senão você pode sentir as energias deles. Se precisar, eu posso pedir para que eles venham até você, de repente, se você quiser tocar a mão, né? E você pode fazer alguma pergunta do tipo nome, idade, algo bem limitado, é lógico, e você vai ter 10 minutos para poder sentir as energias e nos relatar, ok? Tá, então é para eu dizer o que aconteceu com eles. O que eles vivenciaram em comum, mas são experiências que aconteceram em contextos diferentes, em épocas diferentes. O que acontece é que é uma semelhança nas experiências. E eles vão estar pensando nisso para poder facilitar. Então você também pode acessar telepaticamente. Ok? Vamos lá. Tá pronto? Vamos lá, vamos tentar. Então a partir de agora você tem 10 minutos, tempo na tela. Cadê as pessoas? Eu vou pedir para o primeiro vir até ele, por favor. Seu nome e sua data de nascimento? Ricardo, eu nasci no dia 20 de março de 1970. Essa experiência é algo antiga que beira a confiança e a desconfiança de algo que possa ter sucedido. Não sinto algo tão ligado ao espiritual, mas algo que esteja ligado a uma percepção muito física em algum momento. Situação que de repente marca um momento em que procura assumir responsabilidade pela vida e seguir adiante da vida para um novo caminho, ou uma nova realmente percepção de vida. Experiência vivida que acaba trazendo dúvida, ou as pessoas podem também pensar como uma mentira, talvez contada ou fantasiosa, talvez. E isso faz com que hoje você consiga enxergar as coisas com uma percepção melhor. Para o dia de hoje, algo que traz uma sensação onde você possa experienciar algo relacionado às emoções dos outros. É como... Eu não sei se você... É como se você estivesse sentindo o que eu estou sentindo. Eu não sei porquê, mas você está puxando alguma coisa de mim. E isso me causa um certo bem-estar, mas ao mesmo tempo é como se você estivesse mexendo com as minhas emoções, os meus sentimentos. E... Nossa... Peraí. Perdão. Parece que você puxou alguma coisa de mim. Mas
Bom, eu sinto você com uma energia boa de alguém que transformou seu pensamento e que hoje você procura fazer algo que em outro momento você talvez não fizesse pelo outro. E isso você está fazendo por mim nesse momento. É isso. Ok, eu vou pedir para outra pessoa se aproximar de você também, é a Estela, tá? Fala para mim seu nome e sua data de nascimento. Meu nome é Estela Vares, 2/6/67. É como se você fosse a alma gêmea da outra energia. Eu sinto como se um realmente pudesse completar o outro dentro de um processo de vida. Hoje você ainda descobrindo os segredos que habitam dentro de você para poder colocar em prática. Uma experiência de sabedoria, de conhecimento e de um despertar. Vem por meio de um momento onde há algo como você tinha algo para resolver, não sabia como, e de repente, diante dessa experiência, isso se soma, completando algo em tempos diferentes, mas que acabam trazendo essa sensação, enquanto o outro tem uma energia de que puxa de dentro de mim, você parece que ancora as situações da vida, e isso transforma o teu caminhar diante. Ao contrário, eu acredito que a sua experiência, não sei se veio depois, mas pelo menos ela foi ratificada, literalmente assim, validada, a palavra certa, mediante aquilo que o outro experienciou. E isso traz algo que os dois juntos acabam trazendo muita energia, mas a sua energia é uma energia de ancoragem, é aquela que pega e desata, enquanto um puxa, o outro joga. E isso faz, não que tenha mudado totalmente a tua vida, mas faz com que nesse momento você consiga sair da caverna e encontrar a luz no final do túnel. Perfeito. Vou virar você aqui para frente. Bom, você comentou um pouco sobre aspectos, né, da personalidade, da experiência vivida por cada um deles. Você consegue falar a respeito do que pode ser, de repente, essa experiência que ambos vivenciaram, cada um em um momento da vida? Nossa, eu não quero nem... Mas assim, às vezes parece algo que está no alienígena, no algo muito sobrenatural, que não é espiritual propriamente dito. E ao mesmo tempo, uma relação com alguém específico que possa ter trazido essa situação. Nós vamos revelar para você, né, qual que foi o desafio vivido agora, nesse momento. Pode falar, Selene. O caminho, ele foi devagarinho, foi, tateado devagarinho, chegou no ponto que eu tava doida para que chegasse a questão extraterrestre, como que a gente vai chamar isso? Contato e abdução. É isso aí. Temos a Estela, que vivenciou o contato, né? E o Ricardo, que vivenciou a abdução. Exatamente, coragem. Ai, meu Deus, eu tava achando que eu ia passar vergonha.
Não foi dessa vez. Parabéns pela sua performance. Ai, meu Deus, eu sentia isso tudo, mas assim, eu falei, gente, eu tô ficando maluco. Eu fiquei com medo de dizer, gente. Nossa. Eu já tive outras experiências semelhantes a essa, porque nessa busca minha de conhecimento, de tentar entender esse processo de abdução, eu já tive experiência com outros médiums. E que com essas experiências, os médiums notam essa troca de energia e que acontece quando também puxa a energia. Porque parece que existem implantes que eles fazem esse tipo de coisa. Então, isso para mim já é recorrente, aconteceram outras vezes e aconteceu mais uma vez hoje com ele aqui. Eu pensei de pagar mico diante do falar em ET, quando a gente busca outros fenômenos, né, no dia a dia. Então, não que eu não acredite, eu acredito, já tive experiências com isso. Cresci ouvindo minha avó dizer que eu sou filho de ET, então é algo que, mesmo assim, a gente pensa, tem medo de ser ridicularizado. E eu acredito que era o que eles sentiam também, de alguma forma. A hora que ele tocou nas minhas mãos, eu senti algo passando e fluindo entre nós. Eu senti claramente o que ele estava sentindo. Então eu fiquei bastante impressionado porque eu conseguia notar ele tentando buscar uma resposta e a resposta estava vindo, estava falando, né? Estava mostrando exatamente o que era e eu estava com a imagem mental mostrando para ele o que era. E eu vi que ele hesitou. E esse momento foi o momento mais importante. Achei muito interessante, foi muito marcante porque ele estava vendo o que eu estava vendo. A gente estava trocando e ele não estava acreditando. Até que o ponto que ele acabou falando. Então esse para mim foi o ponto mais importante. Agora vamos ver como vão se sair os outros 2 psíquicos. Mistérios paranormais. Muito obrigado, meninos. Obrigado a você. Márcio Lambert, bem-vindo. Vou pôr você aqui de frente. Perfeito, pode tirar sua venda. Tem uma mesa à sua frente, pode colocar nela. Essa mesa está para se você quiser usar algum oráculo, alguma ferramenta, tá? Durante o desafio. E agora eu vou te explicar. À sua esquerda temos 2 pessoas que vão participar desse desafio conosco. Essas pessoas, Márcio, vivenciaram uma situação em comum, em fases da vida diferentes, tá? Mas é uma situação que tem semelhanças. E, na verdade, o seu desafio aqui hoje é comentar o que pode ter sido vivido. Na verdade, é uma experiência que transformou um pouco a forma delas, né, de encarar a vida. E eu queria que você sentisse a energia, né, dos 2 e comentasse a respeito. Para facilitar, eles estarão pensando no assunto em questão, na experiência. Você pode fazer alguma pergunta para eles, o nome, né, data de nascimento ou idade, algo do tipo, e sentir a energia deles se você quiser também, tocando, segurando as mãos, aí é a forma como você preferir. Ok. Está preparado? Só as mãos um pouco. 10 minutos na tela a partir de agora. Ok. E daí tinha outro aqui, sumiu. Pedi que cada um escolhesse um dos baralhos. Pode escolher. Pode pegar um. Vamos pensar assim, como vocês pegaram um pendrive vazio e vocês vão colocar o banco de dados desse pendrive, chamado tarô.
Pode embaralhá-los. Quando vocês quiserem encerrar, vocês decidem. Pode pôr na mesa. A lua, os enamorados e a estrela. Dá mais um corte, por favor. Um corte, por favor. Quando as informações são cruzadas, você vai puxar 3 cartas. Não, ele agora, no teu. 3 cartas? É. Ok. Três cartas no dele. Você dá um corte e você vai puxar mais 3 cartas. Você dá um corte e vai puxar 3 cartas. Carta da estrela, o julgamento, a roda, a torre, o diabo e o sol. A torre, você pode vê-la assim, tá? É uma quebra de paradigmas, de conceitos. Como o raio vem do céu, a conexão com o contexto de ancestralidade. Mas uma ancestralidade muito mais verdadeira do que a nossa mente consegue captar. Então é como, vamos pegar a parte bíblica que fala, e a palavra se fez, e que haja luz, e que haja terra, e que haja... Então, vocês conectaram o princípio da essência. E quando vocês conectam Deus, a coisa se quebra, mas quebra para a riqueza da vida. Essa quebra para a riqueza da vida levam vocês aonde? Tá? A uma nova estrutura, mas primeiro um conceito de limitação. Vamos dizer assim, um pouco de medo. Com o que eu estou me conectando? O que é isso? Será que eu saio da sanidade normal ou será que existe realmente essa conexão? Tá? Porque como é estrela, tá? E aqui você vê, é o 20, mas o 20 é 2, é a imperatriz. Então estrela e estrela se conversam. E aqui as cartas se conversam direto, mas é algo que vai... É complexo dizer, porque a gente está tão acostumado a trabalhar com o conceito da vida, da espiritualidade, que é um pouco além da espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela é um conceito humano que nós criamos para podermos entender um modelo de existência. E vocês conseguiram uma conexão, esqueci o nome, é como se fosse um banco de dados primordial. Tá? E aí, óbvio, a vida de vocês passa por uma transformação gigantesca. Tá? Tanto que você vê a imperatriz e a vida dos dois, mas isso já vem como se vocês viessem com DNA meio chipado de um modo diferente. Desde o nascimento. Então isso não aconteceu na data que vocês imaginam. Vocês já vieram assim. Vocês, aqui é os mortos voltando à vida, na roda da fortuna, que também está aqui no início. Tá? Então é como se vocês só
de certa forma, despertaram para o banco de dados que vocês teriam dentro desse DNA. Então vamos pegar aquela cadeia que é meio um ciclo existencial do princípio nosso, né, que seria o nosso DNA. Tá? Agora, o nosso DNA tem um sinônimo. Qual? Banco de dados. Tá? De toda a nossa essência verdadeira. Tá? Então, por isso que vocês tiveram esse processo, vamos dizer assim, um pouco de loucura, um pouco de insanidade. Porque como a gente pensa dentro de modelos, e vocês tiveram que sair do modelo, então eu vou para a loucura, para reorganizar a minha loucura e começar a construir uma vida muito mais conectada. Só conectada com o além, que é a questão da existência. Tá? Agora, as 3 cartas que ficam em cima do seu. Ó, 19, que seria o Sol, tá? Seria essa questão da... Vamos mudar agora um pouco o nome do DNA para energia primordial. O mundo é físico. Eu pergunto às vezes para as pessoas, a gente consegue segurar alguns átomos na mão? Consegue. Acabei de segurar alguns milhares de átomos. Você consegue segurar energia na mão? Sim, a energia, vamos dizer assim, virou algodão que virou tecido. Então, é essa decodificação de paradigmas que vocês viveram. Mas até agora ainda não tem uma compreensão total. Porque é muito além. Tá? Então, conversa com o Elon Musk, entra no primeiro foguete e vai entender a vida. Aí vocês vão começar a construir mais ou menos o conceito de vocês, tá? As 3 primeiras cartas, tá? Agora, a mulher por natureza, ela traz uma briga muito mais forte do bem e o mal. Tá? A gente fala que a sociedade machista reprimiu durante milhares de anos, mas não é bem a sociedade machista. Vocês vieram com esse bloqueio para estarem fechada, para não se contaminar tanto com os padrões sociais. Então, enquanto a sociedade reprimia na crença pobre que a gente consegue pensar, a mulher tinha que estar conectada com ela, com o interior, com a vida. A mulher com o cabelo longo foi construindo as anteninhas para se conectar com o todo. Só que, ó, quando tem a ligação homem e mulher, por isso que a gente sente o todo. Então passa a ser assim, o pé no chão e a cabeça na lua. Então aí a vida flui melhor, tá? E a essência final aqui, ó, o sol, o diabo e a justiça de novo. As cartas se repetem porque a situação são a mesma, não tem como mudar. A gente pode interpretar no campo sensacional, vamos dizer assim, de sensações além do normal. Agora que eu vi a lua lá em cima, vamos ler a lua. Tá, então eu tenho que ir lá na lua para conseguir ler vocês e daí tentar montar um computador novo em vocês. 1 minuto. Ok, então só para a gente encerrar, é como se vocês tiveram um contato com a verdadeira IA, com o verdadeiro Google. Agora, esse banco de dados, até decodificar tudo, vocês encaixarem, interpretar, ainda vai um pouquinho, tá? Volta 7 anos atrás, tá? Veja esse princípio dos 7 anos que começou ali e o que está, de certa forma, se concluindo, se encerrando agora. Até setembro, mais ou menos, vocês voltam a ter conexões, contatos imediatos do primeiro grau, vamos dizer assim, e a vida se faz de novo. Tá? Mas vem mudança de casa, de carro, de cidade, de tudo. Então vocês têm que estar abertos para isso. Vocês se tornarem cidadão do mundo, não são mais brasileiros. Tá? Vocês são universais a partir desse encontro de vocês. Tá ok? Perfeito. Vou pedir para você vir um pouquinho para trás. A gente vai revelar para você agora do que se trata. Ó, a experiência. Aliás, antes da gente revelar, você quer arriscar alguma coisa? Você sentiu alguma coisa específica que de repente pode ter sido o que eles vivenciaram? Apesar de você ter trazido muitas informações. A sensação, quando eu fiz assim, sem querer, olhei a lua, deu uma conexão muito forte com a lua. Tá? Esse contato que vem lá de fora para cá. Porque eu tô aqui dentro das cartas que também foram construídas e moldadas dentro do nosso padrão humano. Tá dentro do padrão da Terra. A lua passa a ser um contexto universal. Tá. Então esse contato com o universo, mas não o universo que a gente conhece, tá? Um universo
plugado, eles plugaram algo além do explicável. Na verdade, ambos vivenciaram alguma experiência com seres extraterrestres ou de outras dimensões. Entendi. O Ricardo, ele tem isso desde a época da mãe dele, que já vivenciava, e a Estela teve um contato com um ser, né, num contexto de natureza, e isso impactou muito eles e mudou a visão de vida deles a respeito de tudo. Olha, arrepia aí, vem. Mas você foi muito bem, parabéns. É, por isso que não dá para explicar, né? É intergalaxial, não dá para falar direito. Você fica pegando modelo para tentar decodificar e explicar isso. Peguei. Selena quer falar algo. Eu vi você acertar 300 vezes. Uma palavra aqui, outra palavra ali, daqui a pouco você voltava e recuava. Aí uma palavra aqui, outra aqui, e eu sou assim, ó, ele vai falar. E aí eu achei isso fantástico. Pronto. Não, quando veio, aí deu para entender, porque eu nem sei porque que eu fiz assim, quando eu olhei, óbvio, a energia tá puxando, né? Pois é. Ainda mais, é uma experiência ao ar livre, com uma lua dessa, é bem isso mesmo, vocês foram pra lua. Essa experiência eu achei fantástica. Na verdade, a gente fica meio que desacreditando, né? Será que vai acontecer de ser tão certeiro? E realmente superou minhas expectativas. Eu achei, assim, que eles foram muito certeiros. Mesmo que não tenha, a princípio, aquela dificuldade de descobrir realmente o que aconteceu no fato, mas eles foram, inclusive na personalidade e né, no que a gente foram muito certeiros. Eu achei fantástico. Hoje, esse desafio, não que ele tenha sido difícil, mas ele é complexo porque o nosso cérebro vem programado por um padrão de interpretação espiritual, tudo. E quando você vê que as peças não encaixam, aí você fica procurando formas para tentar decodificar aquilo. Mas quando eu já vi a torre e a roda, que o topo da torre é a roda, então quebrando os paradigmas, os conceitos, eu falei, é por aí? Então, daí eu peguei e fui tentando explicar o que eu percebia a cada momento, tá? Só que você fica preso às cartas, até o meu campo mental, cerebral, quando olha as cartas, está acostumado com uma decodificação da interpretação meio padrão, porque a vida de todo mundo é muito igual. Apesar que a leitura pode se manifestar diferente, mas não tem um desejo bom no mundo que 8 bilhões de pessoas não desejem. Então, você vê, foge do padrão. Aí, quando eu falei que fugia do padrão, além, até que eu vi a lua, vai além do quem, você entendeu? Aí você começa a tentar montar, mas como todas, hora que você tenta montar, você volta e você cai num paradigma novo, um conceito a se formar, quando me vê a imagem do DNA, tá, que aqui é um código, um banco de dados, tá, falei, não, um contexto de um tipo diferente. Então, o banco de dados deles passaram, não é que passou a ser outro, isso está encapsulado, então se libertou e essa energia contaminou. Mas automaticamente você vai falando e você fica meio assim, cadê? Onde que eu estou? O que eu estou falando? É como a brincadeira do Isole, você olha aquele monte de gente, tem que achar ele ali, tá? Só que eu não achava ele ali, tá? Quando eu olhei para a lua, eu falei, achei. Agora, Márcio, tem uma coisa, resta Sandra Suzy Paranormal. Vamos ver como que ela vai se sair no desafio. Mistérios paranormais. Muito obrigado. Sandra Suzy Paranormal, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Bem-vinda a mais um desafio. Você está preparada? Sempre. Pode retirar a sua venda. Já tá, né? Tem que estar, né? Oh. Quiser colocar aqui na mesa. Nossa. Essa mesa está aqui para caso você venha utilizar alguma ferramenta oracular. Bom, eu vou te explicar qual é o desafio. Você está vendo que tem duas pessoas ao seu lado esquerdo. Olá. Uhum. E eles vão fazer parte desse processo conosco. Tá. O que acontece é que ambos vivenciaram uma experiência marcante na vida deles, momentos diferentes, épocas diferentes, mas que mudou um pouco a forma deles de lidar, né, com as coisas. Eu queria que você relatasse o que pode ter sido essa experiência em comum, falar um pouco sobre isso, e para ajudar eles vão estar mentalizando
o que cada um vivenciou. Você pode fazer alguma pergunta para eles, obviamente limitada, do tipo nome, data de nascimento ou idade. Se quiser, pode tocá-los, sentir as energias das mãos, e você vai ter 10 minutos para trazer o máximo de informações para a gente a respeito não disso. Do local. Não do local. Tá. Hoje o local tá fora de cena. Só é cenário pra gente. Bom, qual é o seu nome? Meu nome é Ricardo. E você? Estela. Você nasceu que dia, Ricardo? No dia 20 de março. E você? 2 de junho. Ah, ela é geminiana e ele é peixes? Não? Sim, é. mas eu nasci de 7 meses. Ah, é? Mas não tem problema. Conta o dia que você nasceu mesmo. Né? Posso segurar um pouco sua mão? Depois eu vou segurar a sua. É uma pessoa de grande sensibilidade, intuitivo, eu diria espiritualizado, né? E isso é o que eu sinto de você. Ou então que deveria se espiritualizar. Tem uma criatividade muito grande, ou fez isso em outras vidas, eu não sei. Eu sinto que pelas suas mãos que você tem isso, entendeu? É uma ligação forte com arte, música. Eu também vejo isso. E é porque eu vejo coisas dessa vida e de outras, tá? Por isso que eu tô falando tudo isso. E vejo muita espiritualidade em você também. Você posso fazer aquele teste com ele da mão? Pode, fica à vontade. Ah, você escreve com qual mão? À direita. Então essa daqui, por favor, faz assim. Fecha e abre algumas vezes para mim. É uma pessoa nervosa, impulsiva às vezes. Não para com ela assim. Na verdade, precisa fazer mais coisas ainda na vida. Você faz algumas coisas, mas necessita complementar ou criar outras coisas, mudar técnicas, alguma coisa dentro do que você faz. Enfim, nesse momento está decidindo coisas, precisa tomar muito cuidado com o plexo solar, tem uma sensibilidade maior nessa parte. Ali marca que você é extremamente intuitivo mesmo. Fecha de novo, por favor. Tem uma liderança democrática, né? Nervoso. E uma espiritualidade. Eu vejo muita luz na sua mão. Enfim. Pode baixar, deixa eu ir para ela. Depois eu vejo mais alguma coisa. O seu nome é mesmo? Estela. Estela. 2 de junho, não? 2 de junho. Ela é geminiana, que nem eu. Ansiosa às vezes, nervosa, um pouco impulsiva, enfim. Não tem muita paciência. Posso ver sua mão em movimentos? Isso. Fecha assim, abre. É extremamente impulsiva, né? Não tem paciência. Você manda nele? Vocês são casados? Não. Mas ela é mandona, tá? Ela é bem líder, ela não tem paciência, ela é decidida, é uma mulher de luta, de garra, muito, muito decidida mesmo. Parece que você que toma as decisões na vida, na sua casa, em tudo. Você parece mais ariana para mim. Tem uma energia de ariana, tá? Também é uma pessoa intuitiva, entendeu? Já foi um pouco mais insegura. Hoje eu diria que você está numa fase um pouco mais segura na sua vida. Fecha de novo. Abre. E também vejo muita espiritualidade em você, né? Acredito que... Pode baixar a sua mão. Eu tenho tempo ainda? Tem, por favor, se puder. Só se colocar aqui no centro. Isso. Então, olhando para eles, assim, pela energia deles, eu vejo na aura deles uma espiritualidade muito forte. Eles podem ter vivenciado muitas coisas, até um disco voador, um ET, não sei, eu tô só falando, mas eu sinto alguma coisa de uma vivência forte espiritual, tá? É uma coisa assim que eu estou vendo neles. O que é exatamente, não sei, eles foram para outro planeta, voltaram? Não, acho que não. Astronauta? Não, astronauta, mas eles vivenciaram algo assim, realmente esplêndido, notável, que uma pessoa ficaria espantada de ter vivenciado. Não sei se eu teria coragem, mas eu vejo coragem neles. Ou eu vejo que após isso eles mudaram muito a vida deles, o jeito deles, a maneira de você entender essa vida e entender o que você veio fazer aqui, né? Tá? Quer que eu fale mais ainda? Alguma dúvida, Selena? Alguma pergunta para Sandra?
É porque eu vi um monte de coisa quando eu estava ali na frente, eu pensei que eu ia falar de tudo que eu estava vendo, mas tudo bem. Vocês moram nessa casa? Não. Não, né? Aham. Você falou bastante sobre a personalidade deles, né? Falou que tem um lado de espiritualidade Eu bem vejo, forte, né? Nos dois. Nos dois. Vocês são espiritualizados ou buscam trabalhar a espiritualidade? Não. Ele não. Ele não acredita. Ele é ateu. A Estela... Agora você vai A Estela- acreditar. Você é espiritualizado. Você Mas viu? você também é. Você viu que ela disse que se você não fosse, que você talvez precisasse desenvolver, Não, né? é porque o que vocês viveram talvez fez você mudar muito, né, a seu ponto de vista. Você começou a observar outras coisas que você antes não observava e até a valorizar, né? Fala, não, eu acho até que aquilo é verdade, entendeu? É quando você tem uma surpresa, assim, muito grande, principalmente dentro da espiritualidade, a gente vê espírito, fala com eles, enfim, tem uma vivência, aí você fala, não, eu não tô louco, não tô sonhando, então isso existe mesmo. Aí ele acredita, porque ele só acredita naquilo que ele pode comprovar. Então, para finalizar, na sua opinião, qual foi a experiência que eles podem ter vivido em comum? Em comum? Ou que tenha semelhança? Eu tenho quase que eles foram para o outro lado. Como, eu não estou sabendo explicar direitinho, assim, mas eles foram para o outro lado, eles vivenciaram algo que está do outro lado. Tá. Que pode ser um disco, espíritos, uma vida que você teve de volta, tá? Como eu tive a minha de volta. Então, e vivenciei coisas. Então, eles podem ter vivenciado a mesma coisa. Isso é o que eu sinto, tá? Vamos te revelar, então, do que Então, se trata. revela, que eu estou louca para saber. E pode ser também que algo do outro lado tenha vindo até eles. Veio. Por que não? Veio algo do outro lado. Não é? Eu tô falando que eles viram espírito ou viu alguém, alguma coisa assim fantástica aconteceu. Então, basicamente, o Ricardo, ele tem experiências com seres, né, de outros locais, outras dimensões, sim. desde sempre, quando a mãe dele já vivia experiências de abdução. E a Estela vivenciou um encontro com um ser também, que foi algo extremamente impactante para ela. Foi, né? Mas a Estela já acreditava, né? Já. Agora, e você? Você ficou impactado, né? Eu ainda estou estudando. Mas eles existem, sim. Sandra, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, viu? Obrigada. Fenomenal, fenomenal. Que episódio incrível, que oportunidade incrível de vivenciar isso, né? E deles entenderem também que eles conseguem se conectar com outro tipo de energia. Então eu acho que isso daqui foi um aulão, né, de mediunidade. Olha, eu tô muito surpreso, cada um dentro da sua forma, né? O Márcio jogou cartas, tirou tantas cartas e chegou no mesmo lugar. O Fábio, que experiência incrível, né? Foi muito impressionante a hora que ele se sente sugado, né? E eu acho que é muito interessante também como a Sandra, porque a Sandra, ela tem uma mediunidade tão interessante porque as coisas vão vindo para ela, vão vindo e ela vai soltando, vai vindo e ela vai soltando, e todos chegaram no mesmo ponto, assim, foi incrível. Eu achei uma das provas mais difíceis que a gente já fez aqui, e todos chegaram lá. Que médiuns incríveis. Eu achei fenomenal. Eu gostei de sentir e ver também as fragilidades do médium, porque vão chegando informações e energias completamente diferentes e você sente que a pessoa tem receio de errar, tem receio de falar, mas quando ele se concentra no que está ali e solta as informações que estão vindo, eles conseguem chegar num ponto comum. E todos falaram sobre extraterrestres, todos falaram sobre esse contato. Então foi muito legal ver a força, ver o poder desses paranormais. Eu fiquei encantado, assim. E é bonito ver essa fragilidade também, Sim. né? Dessa coisa de, nossa, será que eu me arrisco tanto a chegar e falar extraterrestre? Né? Porque há um medo. Há um medo de parecer doido. Assim como acho que o Fábio também reconheceu uma energia neles, de tipo, o medo da chacota, o medo da vergonha, o medo de ser ridicularizado, né? E pro médium também fazer uma leitura dessa e trazer algo desse tipo, e já pensou uma prova que não tivesse nada a ver com isso, é vexatório, né? Então, a gente, quanto humano, quanto vergonha, tem isso, né? Tem essa apreensão, né? Tem.
e também de colocar ali o seu trabalho em risco, né? As pessoas trabalham atendendo diariamente várias pessoas e se você erra, você tem esse receio de prejudicar o seu trabalho. Com certeza. Mas eles foram incríveis e não deixaram esse medo bloquear os pensamentos, as energias e conseguiram entregar um trabalho incrível. Foi fantástico. Fantástico. Eu acho que eu vinha desde o começo com medo de que eles não chegassem até a palavra por conta daquela linguagem que aqui nos depoimentos eles mencionaram, né? É estranho falar sobre isso, não é uma coisa que a gente tem sempre, e o medo de, sei lá, sofrer algum tipo de chacota por conta disso, a insegurança de revelar aquilo que eles já tinham percebido desde o começo. Não foi desde o começo, foi assim, eu entendi que o Fábio, ele foi pego, assim, como se fosse um solavanco. Ele estava ali, ele vinha trazendo, ele vinha como se fosse ensaiando a experiência, e a experiência entrou dentro dele. Então eu senti isso acontecendo e depois dali foi um espetáculo. O Lambert, ele, até se ele tivesse errado a prova, ele sempre dá uma aula pra gente, né? Porque ele percorreu tantos caminhos ali, psicanalíticos e não sei o quê, que só ali já dava tudo certo. Mas ele pegou também e ele já foi diferente. Desde o começo ele foi pincelando coisas que faziam todo sentido e no meio volta aquela história. Será que eu tô bobeando? Será que se eu for direto e reto ao assunto eu vou acabar me manchando ali, de repente, minha interpretação? Só que ele acertou 500 vezes e aí foi, né? E a Sandra é muito visceral, né? Então, tudo que ela faz vem muito de dentro, né? Vem muito de sensações sobrepostas, né? E maravilhosa também. Então, a prova num contexto geral, estar aqui, passar esse dia com todos eles num contexto geral, foi fantástico e assustador ao mesmo tempo. Cara, foi uma experiência para mim ímpar, incomum. Repetiu-se algum padrão, uns padrões com os 3. E esse padrão já detectava que eles não estavam entendendo porque não era do métier deles, espiritual, etc. Era algo mais a fundo, mais dentro do universo. Isso aí me chamou bastante atenção. Eu gostei bastante. Foi sensacional, cara. Eu gostei muito. Tá? É óbvio que não vai chegar e vai falar você disso, daquilo e tal, mas assim, o padrão se repetiu nos 3 de forma diferente, mas se repetiu. Eles perceberam que realmente era algo dentro aqui do nosso habitat, mas que não era daqui. E isso foi muito interessante para mim, isso foi fenomenal. O desafio de hoje foi um desafio muito difícil, pois a gente chega muito focado no espiritual e é algo que eu não sentia de jeito nenhum, tanto que eu falei que na situação não era algo espiritual, era algo físico. Então, senti a presença e uma conexão com uma outra pessoa que também foi chipada e essa imagem ter vindo na minha frente. E quando eu larguei, senti que eu estava sendo sugado, né, puxado de alguma forma. Ali já veio essa sensação do que ter que dizer, mas o medo me impedia. É que eu sempre acredito que eles são bons demais, então surpreender, eu acho que no sentido de entrar numa seara que ninguém estava muito afim de dar cara para bater ali, sabe? Ninguém tava todo mundo com muito medo e aí sim veio a surpresa. Porque no fato deles serem bons, eu não identifico que houvesse surpresa. Acho até que eles tiveram um pouco de medo da prova em alguns momentos. Essa insegurança por estar lidando com uma linguagem tão diferente fez com que em alguns momentos eles derrapassem um pouquinho na interpretação. Eu acho que foi muito mais o medo do novo do que não ter percebido o que era para perceber. Foi assim, diferente, né? Eu estava num lugar onde eu visualizei outras coisas e senti uma outra energia. E vi muitas coisas lá onde eu fiquei. Aí eu vim para o fundo dessa casa, encontrei essas 2 pessoas. Quando eu comecei a olhar para a aura deles, eu comecei a sentir uma energia diferente, que eles eram seres diferentes, vamos dizer assim. Aí eu olhei para a lua, eu acho que dei uma olhadinha, né, para me inspirar um pouco, e aí me veio disco voador, extraterrestre, ou algo muito assim, superior ao que a gente está acostumado a viver aqui na Terra. E fiquei olhando, e ele tem uma carinha de quem não acredita mesmo, né? Os olhinhos daquele senhor mostram até que mas ele ainda vai escrever livros sobre isso, né? Esse é um futuro para ele.
E eu tenho a certeza que ele realmente teve um encontro com extraterrestres. Ele está com a energia dele, a aura dele, e ela também. É como algo tivesse mudado ali, sabe? As cores, né? O jeito, a forma. É que a gente olha assim e a gente fala, será que é mesmo? Aí você, né? Porque nós estamos acostumados com um padrão, só que existem outros padrões. Foi muito bom, acho que uma experiência muito boa. O que eu achei interessante em relação à médium Suzy é que ela falou muito da minha personalidade também, da minha energia, que eu me surpreendi, porque ela foi muito certeira. E os 3, para mim, foram 10, porque eles chegaram no ponto do contato, assim, de uma forma muito interessante. Eu achei que essa prova ela foi super importante, super interessante, e para mim ela valeu muito, porque eu tenho essa busca há muitos anos. E eu também senti as mesmas coisas que eles sentiram. Então, do mesmo modo que eles estavam sentindo, eu também estava sentindo. Então, isso é uma troca. E é óbvio que a gente aprende no processo. E como eu disse, eu busco isso há tantos anos e eles me deram informações muito valiosas. E achei, assim, fantástico a atuação dos 3. Eu não tenho nem o que dizer. Foi muito interessante, muito bacana e eu até agradeço muito a oportunidade. E assim concluímos mais um episódio de Mistérios Paranormais. Hoje mergulhamos no fenômeno enigmático da abdução e do contato extraterrestre, um tema que permanece envolto em sombras, e é justamente por isso que esse desafio se coloca num nível um pouco mais elevado do que temos praticado, exigindo uma capacidade intuitiva e uma sensibilidade ímpar para ser desvendado. Então faço a pergunta: será que esses seres estão mais próximos de nós do que imaginamos? Fica o mistério no ar. Nos vemos em breve. Chegamos ao fim de mais um episódio. E que episódio? Em Contato Extraterrestre, nossos incansáveis paranormais Sandra Suzy, Márcio Lambert e Fábio Ricardo enfrentaram um dos maiores desafios desta jornada. Acostumados a lidar com fenômenos espirituais, eles se aventuraram por territórios desconhecidos ao desvendar encontros extraterrestres marcantes. Foi um teste de altíssimo nível que os tirou do habitual, e com maestria, eles concluíram esta intensa trajetória. Assim nos despedimos desta temporada de Mistérios Paranormais. Mas quem sabe a gente se encontre muito em breve por aí, em novas e inesperadas aventuras. Até lá, siga o seu sexto sentido para desvendar os mistérios paranormais ao seu redor. Mistérios Paranormais.